Olá a todos, eu me chamo Alane Carvalho, sou estagiária do NPJ da Faculdade Estácio Teresina e no podcast É Direito de hoje nós abordaremos o tema As nuances da violência de gênero, stalking e a divulgação não consentida de conteúdo íntimo nas redes sociais. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor John Lisbino, que ele é advogado, mestre em criminologia pela Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal, especialista em direito constitucional, professor universitário, coordenador dos cursos de graduação em Direito da Estácio Teresina, diretor de eventos da Escola Superior da Advocacia da OAB Piauí, pesquisador em gênero com publicação na revista do STF e indicação bibliográfica pela Biblioteca do STJ na série Discriminação e Igualdade de Gênero. O professor também é prêmio Inovare 2018 na categoria Justiça e Cidadania. É uma honra recebê-lo, professor. Além de aluna, sou sua fã, admiro muito o profissional e a pessoa excelente que é. O tema trazido hoje, ele chama a atenção para uma problemática que é latente na nossa sociedade, que é a violência de gênero, e que urge ser discutido. Por isso, oportunamente, convidamos o professor para falar sobre isso. Olá, pessoal que está aí conectado com a AGCast. Elane, eu quero cumprimentá-la e estender esse cumprimento a toda a equipe, porque é uma equipe múltipla, não é uma equipe pequena que faz esse AGCast acontecer. E desde o início do projeto, eu fiquei muito feliz com a construção dele e vendo como ele tem crescido ainda, e vai crescer ainda mais. Isso é motivo de muito orgulho, por isso que prontamente eu aceitei, e eu acredito que espaços como esse são fundamentais para que a gente possa compreender um problema, pontuar as formas resolutivas ou possíveis formas de tentar amenizar esse problema. E a informação, ela é uma poderosa arma. Então, parabéns pela escolha desse tema, obrigado pelo convite para que eu venha tratar dele e espero que seja bastante proveitoso. Nós agradecemos, professor, o seu aceite. Professor, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de pontuar que a violência de gênero ela é uma nódoa histórica. A mulher sempre ocupa um espaço de sujeição a diversos tipos de abuso. E isso se reflete nos alarmantes dados estatísticos que nós temos sobre isso. A incidência de violência doméstica, a violência de gênero, enfim, as outras denominações, é preocupante. Dentro desse rol de possíveis violências que podem ser perpetradas contra a mulher, temos a prática de stalking. Então, primeiramente, eu gostaria que você começasse nos conceituando o que seria essa violência de gênero e depois falasse como é que se dá, o que é o stalking, como é que as pessoas podem buscar mais informações sobre isso. Antes, Elane, eu gostaria também de pontuar que a violência de gênero ela existe por conta do conceito errado construtivo de gênero. O que é gênero? O gênero é uma determinação social, é uma divisão de papéis que são determinados a partir do sexo biológico. Só que o problema não é esse. O problema é que essa divisão ela não é igualitária. Essa divisão ela é agressiva, de modo que nós vamos encontrar uma total diferença entre os sujeitos que recebem socialmente esses papéis. E a mulher está em uma situação de desvantagem, a mulher ela sofre mais atos relacionados, sobretudo, a esses papéis que são impostos socialmente. E é esse o círculo que faz com que a violência ela surja. Daí a ideia de violência de gênero. Nós temos alguns documentos internacionais e também legislativos nacionais que pontuam a violência de gênero, que define a violência de gênero como ato que desproporcionalmente atingem mais um gênero do que outro, justamente em face dessa construção. Então, quando a gente percebe comportamentos nocivos que atingem mais um gênero do que o outro, por razão daquela pessoa estar socialmente vinculada àquele gênero, a gente tem o surgimento dessa violência de gênero, que é o caso exemplificativo do tema hoje, o stalking
o cyberstalking e a exposição não consentida de conteúdos íntimos na internet. Por quê? Porque são todas as práticas listadas agora que configuram crime, mas que atingem preponderantemente mulheres. Excelente, professor. Eu trago um dado que, em 2021, o Brasil contabilizou mais de 27 mil denúncias, né, que indica pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública do crime de stalking. Né? Professor, eu gostaria de saber qual é o modus operandi dessa prática, como é que ela é perpetrada, como é que se dá o stalking? Respondendo ainda a primeira pergunta associada a essa, a expressão stalking, ela não foi traduzida para a língua portuguesa da forma ou com a intenção a qual ela foi constituída na literatura norte-americana, que é uma das primeiras no mundo a tratar da temática. Quando a gente fala em stalking, esse termo ele advém do aspecto biológico. É a expressão que a língua inglesa utiliza para designar a atitude de um caçador que observa e persegue e espreita a sua caça. Isso no reino animal é muito comum, os predadores e as caças, quando a gente olha para aquela ideia da cadeia, né, dos animais. E a expressão ela foi atenuada e suavizada na língua brasileira para perseguição, algo que não dá totalmente o tom do que é o stalking. O stalking ele se configura por comportamentos repetitivos, habituais, impertinentes de alguém que está perseguindo outra pessoa e causando nesta vítima um temor grave. E o primeiro movimento que ele causa, ou o primeiro ato de violência, é a violência psicológica. Então, para a gente ter, de fato, a caracterização desse tipo de crime, nós vamos precisar observar bastante o modus operandi. Essa perseguição ela é contínua, ela é incisiva, ela é impertinente, e a vítima começa a se sentir aterrorizada, com medo dessa vigilância, dessa perseguição. Existe aqui um temor, existe uma violência psicológica, isso gera algum aspecto psicológico nessa vítima. Então, são esses os meandros que o stalking ele vai permeando para a gente poder enquadrar no crime que foi aprovado ano passado. Certo, professor. O stalking, ele tem outras formas, além pelas redes sociais, na realidade, digamos, na realidade concreta e não na virtualidade. Esse crime também é passível de se consumar? Hoje, a gente vive numa sociedade da hiperinformação. Estamos conectados o tempo inteiro. E o comportamento de perseguição, o comportamento de impertinência, de ficar indo atrás, de ficar seguindo, ele começou também a ser transferido para um novo ambiente, que é o ambiente virtual. E a utilização das redes sociais tornaram um poderoso instrumento para que essa prática delituosa ela se proliferasse e se perpetuasse. Então, hoje a gente não fala só do stalking, da perseguição real, o stalker ir até o local de trabalho dessa vítima, fazer ligações ou publicizar o sentimento que ele alega nutrir. Isso se transformou também em um aspecto virtual, como a perseguição nas redes sociais, os comentários exagerados em fotos postadas, as respostas exageradas, contínuas, com teor, inclusive, em alguns casos, sexual para essa pessoa, para essa vítima, invasão de dispositivos para verificar o que a vítima está fazendo, para onde ela vai. Hoje, com os aplicativos de geolocalização, fica mais fácil. Então, os stalkers eles estão utilizando o instrumento poderoso que é a internet para poder praticar o mesmo crime que era praticado há muito tempo no âmbito real ou no mundo real. Excelente, professor. Inclusive, eu vi uma notícia há pouco tempo, alguns meses atrás, que me deixou estarrecida. A vítima, né, a mulher, ela já estava sofrendo outro tipo de violência, ela cortou o contato com o agressor, bloqueou em todas as redes sociais, e ele começou a mandar
né, transações de Pix para ela, com pequenos valores, contendo mensagens ofensivas, e isso gerou ela acionar o judiciário e ela teve medidas protetivas concedidas a partir disso. Então, dessa forma também pode se configurar o stalking também, não exatamente pelas redes sociais, mas pelo meio virtual em si. É isso? Esse exemplo é um exemplo de cyberstalking, porque o Pix ele é vinculado a um aplicativo de banco e você consegue efetuar a transação através da utilização da internet. Então, é um exemplo de cyberstalking. Excelente, professor. Então, como a gente já está reiterando várias vezes, nós vivemos uma era digital, virtual. Todo mundo tem acesso a um telefone, tem acesso à internet, nas redes sociais postam basicamente a sua rotina, o seu dia a dia. E como já também foi mencionado, os crimes que antes ficavam na realidade concreta passaram também para a virtualidade. Então, conforme nós já falamos, o senhor já teve um artigo publicado, né, inclusive na revista do TRF1, abordando o tema de divulgação não consentida de conteúdos íntimos nas redes sociais. Eu gostaria de saber como é que se dá a perpetração desse tipo de conduta criminosa. Deixando aqui de falar do stalking, mas para essa divulgação não consentida de conteúdo. É outro exemplo típico, infelizmente, de violência de gênero, porque nós temos nesse tipo de delito a atitude de alguém que deseja ou vingar-se, ou humilhar, ou meramente expor para causar algum dano nessa vítima, conteúdos que foram ou produzidos em um ambiente íntimo, onde esse autor participou, ou então foram obtidos de forma maliciosa. Esse autor, esse agente, de posse desses conteúdos eróticos, íntimos, ele realiza o crime de divulgar. Muito antes da internet ser popularizada, essa divulgação de conteúdos, ela já acontecia, de conteúdos íntimos, ela já acontecia, só que ela acontecia através de revistas, que é um dos casos paradigmáticos no mundo quando se trata do estudo desse crime, acontece na década de 80, justamente na divulgação de uma revista de cunho erótico. Com a popularização da internet, a massificação do acesso, sobretudo nos primeiros anos dos anos 2000, nós tivemos um aumento exponencial desse tipo de comportamento criminoso. Iniciou-se, num primeiro momento, inclusive a denominação de vingança pornográfica ou revenge porn, porque na maioria dos casos, quase na totalidade deles, nós tínhamos homens insatisfeitos com o término do relacionamento e como forma de vingança, como forma de humilhar aquela vítima, suas ex-companheiras, ex-namoradas, eles expunham os conteúdos que foram ou coletados no momento de intimidade do casal, ou então em situações onde a própria vítima chegou a enviar, a mandar algum vídeo, ou alguma imagem, ou algum áudio de conteúdo erótico. E isso acontece justamente pelos papéis de gênero que a sociedade constrói. Quando a gente percebe a divulgação de um conteúdo íntimo tendo como vítima homem, a reação social é diferente, muito diferente da reação que a própria sociedade tem quando é uma mulher exposta. Isso é um grande problema, talvez seja um dos principais problemas que deve ser estudado, enfrentado e combatido quando a gente estuda esse crime. Ótima colocação, professor. Eu acho que falta muito ainda dessa mudança de postura da própria sociedade em repudiar ambas as condutas. Eu já acompanhei alguns casos nas redes sociais em que houve a divulgação de conteúdo íntimo masculino e houve uma exaltação, um aumento do número de seguidores, enquanto a mulher às vezes perde a possibilidade de emprego, tem toda uma ridicularização social. Então, os papéis de gêneros precisam ser revistos. Não é isso, professor? Da próxima pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente essa, né? Qual que é o maior desafio no combate tanto do stalking, né, da prática de stalking, como também dessa divulgação não consentida de conteúdo íntimo nas redes sociais, professor? Eu me filio a uma corrente que ela entende que a lei, a criminalização de determinada conduta, ela não deve ser a primeira medida. Ela é importante, muito importante, porque isso inibe. A gente percebe, inclusive, se a gente olha para a história da legislação brasileira sobre esse tipo de comportamento, que
nós tivemos um aumento considerável da pena que especifica no tipo penal as situações de exposição, que até 2018 esse tipo de delito ele era punido, esse tipo de comportamento era punido com os crimes contra a honra, com as penas dos crimes contra a honra, que são penas brandas. Com a alteração da legislação e o advento do 218C no Código Penal, essa pena aumentou, né, podendo chegar, inclusive, até 8 anos, a depender do contexto. Mas, como eu dizia agora inicialmente, eu me filio à corrente preventiva. A gente, quando estuda criminologia, a gente começa a compreender que o aspecto social, informacional, compreender o movimento social é uma forma de evitar comportamentos nocivos ou abrandar a incidência deles. E aí é que tem que entrar o papel de política legislativa, política social mais efetiva para a repressão, né, para repreender o comportamento. Mas a política preventiva ela é muito incipiente ainda. E como é que a gente pode trabalhar essa política preventiva? Com informação. Espaços como esse, ambientes de faculdades, escolas, família, são muito fortes e são institutos muito poderosos para a divulgação e para levar à compreensão de que esses comportamentos são agressivos, esses comportamentos eles matam, não só no aspecto fisiológico, mas eles matam socialmente a pessoa, eles matam psicologicamente essa vítima, e compreender que se colocar no lugar do outro, que é o que a gente chama muito de empatia, é uma forma de prevenir muitos delitos e muitos comportamentos ruins, a gente começa a ter uma outra análise da sociedade, né? Então, a informação, a difusão das consequências desse comportamento, para levar as pessoas a compreenderem o grau de nocividade que isso gera, principalmente na vítima, e criar o exercício da empatia, é uma forma de política muito eficaz, que é a política preventiva. Eu não estou dizendo que a repressiva ela não é importante, é fundamental, mas a gente também tem um aspecto que, infelizmente, é deixado em segundo plano, quando deveria ser o primeiro. Ótima contribuição, professor. A gente observa muito essa questão, tanto no combate, eu trago uma crítica que é relacionada ao termo em inglês. Eu acho que muita gente se distancia um pouco desse tipo, da compreensão do que é esse tipo de violência, por não ter um termo que traduz efetivamente essa violência. Nesse sentido, existe já alguma discussão sobre uma terminologia que possa melhor configurar esse tipo de conduta criminosa? Com relação ao stalking, a própria legislação brasileira adaptou para o crime de perseguição. Mas como nós vivemos num mundo hiperglobalizado também, e essa é uma prática estudada e enfrentada por diversos países, sobretudo quando a gente fala do cyberstalking, comumente mundialmente falando, para se encontrar uma expressão fixa, que todo mundo consiga compreender logo de imediato, designou-se o stalking. Mas no caso da exposição de conteúdos íntimos, exposição não consentida de conteúdos íntimos, iniciou-se com a expressão revenge porn, né, que é vingança pornográfica. Inclusive, eu defendo isso na minha tese, uma nova nomenclatura. E eu sugiro a utilização da expressão exposição não consentida de conteúdos íntimos. Há algum tempo, vários países e estudos, né, têm trazido a substituição da expressão revenge porn por exposição de imagens íntimas ou exposição pornográfica, mas a expressão vingança ela não está totalmente adequada a tratar de todas as situações, porque nem sempre o agressor quer se vingar. Incide muito mais a vingança quando a gente olha para os casos, mas nem sempre, não dá para totalizar tudo com vingança. A prática do cyberbullying, a prática da sextorção. Então, há outras formas de trazer essa exposição, não unicamente pela vingança. Então, o termo já não teria a abrangência que deveria ter para estudo do caso. E também o termo só imagens íntimas, a gente não pode
esquecer que existem outros instrumentos, como vídeos, áudios, e a nossa legislação, inclusive, peca, porque ela não criminalizou a exposição de textos, de mensagens, né, que tem uma expressão inglesa chamada de sexting, que é a troca de mensagens de cunho erótico. Então, o termo conteúdo, e eu defendo isso na minha pesquisa, ele tem a capacidade de abranger mais os tipos de conteúdos eróticos que são divulgados, né? Porque independentemente do tipo, se é vídeo, se é imagem, se é áudio, se é texto, é inegável que a privacidade e a intimidade elas são atingidas, a própria dignidade da pessoa humana também. Então, independentemente da forma ou do conteúdo, os efeitos eles são os mesmos. A gente tem uma agressão muito forte a direitos que são muito caros a todo ser humano. Ótimo, professor, excelente. Eu percebo muito também, tratando aqui, porque também como uma pessoa que está pesquisando nessa área da violência de gênero, que as consequências para a vítima, elas vão além do biopsíquico, não é? Reflete também na questão do trabalho, e essa mulher ela pode chegar até a cometer um suicídio ou de alguma forma morrer socialmente, vou utilizar essa expressão, porque a sociedade vai ridicularizá-la, ela vai passar por mais humilhações. E como já foi dito, o agressor ele se vale desses instrumentos para manter o domínio sobre ela, que além de diminuir a autoestima dela, é evitar que ela adentre em outros relacionamentos e que fique essa mácula, né, na vida dela. Então, a gente está falando aqui de uma problemática que urge ser discutida e que sejam traçadas medidas, políticas públicas que efetivamente mitiguem, né, essa conduta, e somente a criminalização, o aumento, a majoração de uma pena, às vezes não é suficiente. Então, tudo que foi falado foi muito válido. Inclusive, eu agradeço muito pelo fato de você ter desenvolvido um trabalho tão maravilhoso, incrível, rico. Eu já li várias vezes, inclusive já me vali, né, para citações, porque é muito completo e eu acho que deve ser publicizado para o maior número de pessoas possível. Esse espaço que a gente se vale aqui é exatamente para dar nome a esse tipo de violência, porque às vezes elas passam desapercebidas. Esses reforços sociais, essa banalização da violência, inclusive nas relações afetivas, isso é um problema que geralmente passa aí. As pessoas fazem vista grossa, utilizam a expressão de que em briga de marido e mulher, em relacionamento, ninguém deve se meter, sendo que isso não é verdade, né? A vítima ela deve sim ser protegida, a sua dignidade deve ser protegida. Professor, já falamos sobre prevenção, já falamos sobre, no quesito de proteger no sentido de não ser vítima, não é? E como fazer, porque às vezes, por esses reforços sociais, aquele homem, né, esse homem, tratando aqui especificamente da mulher como vítima, ele faz essas coisas achando que isso não é uma conduta criminosa, achando que ali é só uma reafirmação daquele poder que ele acha que legitimamente tem sobre aquela mulher. Então, o que fazer para que essa pessoa também não seja não perpetre essa violência, talvez inconscientemente? Eu acho que isso é muito difícil de acontecer, mas vai que possa acontecer. Então, nesse caso. Aí é que entra o papel, Elane, da política criminal, né? Eu falei agora há pouco que eu penso e eu defendo que a forma preventiva ela está em segundo plano quando deveria estar em primeiro, mas sem relegar a importância da política legislativa criminal. Quando a gente tem a alteração da resposta da legislação penal para esse tipo de comportamento quando ele é praticado, aumentando a pena, trazendo a reclusão como forma inicial do cumprimento dessa pena, isso inibe. Você trouxe um dado, por exemplo, do stalking, que só no ano passado mais de 27 mil notificações de mulheres chegaram nas delegacias do país. E muita gente questiona também se o fato de criminalizar não aumenta. Não, eu não penso dessa forma. Aumenta porque as pessoas se tornam mais encorajadas a fazê-lo. As pessoas começam a quebrar o silêncio, começam a romper a barreira do medo para ter a atitude de denunciar, para ter a atitude de chegar até os órgãos de proteção, para que aquele agressor ele seja punido. E isso estimula também a vítima quando a gente tem uma política criminal que, de certo modo, tem uma rigorosidade maior
quando fixa as penas. E isso é muito importante. E, mais uma vez, né, eu disse que a informação é o melhor método preventivo, mas a informação também ela leva a esses agressores a se sentirem coagidos. Porque se eles começam a ter ciência, consciência e notícia de que quem divulga vai sofrer consequências e as consequências não são brandas, isso inibe um pouco, né? E isso pode também, inclusive, inibir a repetir, porque a reincidência também ela é muito alta quando a gente trata dessas temáticas, né? A gente não tem dados ainda no Brasil, porque a nossa lei é recente, de 2018, mas nós já temos estudos fora do país onde mostra que a reincidência nesse tipo de delito ela costuma ser alta, sobretudo quando a gente está falando de um crime que é praticado dentro do âmbito familiar, doméstico familiar, né? Porque a exposição ela acontece muito entre casais, né, que convivem. E por isso que a Lei Maria da Penha ela é muito útil, aplicável para as MPUs, que são as medidas de proteção, protetivas de urgência. E isso é importante também que seja divulgado, que seja dito. Professor, tem uma outra problemática que eu gostaria de suscitar aqui, que é quando dá denúncia. Quando essa mulher ela se encoraja para denunciar, por se tratar, na maioria das vezes, de conteúdo íntimo, há essa inibição automática de ela não querer ir às autoridades competentes. E quando ela consegue chegar lá, às vezes ela sofre a revitimização, onde ela não vai receber aquele tratamento adequado. Sobre isso, o que é que pode ser feito dentro das instituições que devem inibir esse tipo de violência para que aquelas pessoas que vão atender essa mulher, elas efetivamente ouçam ela e criem um espaço de acolhimento e não de repressão, de causar aquilo que a sociedade repete, essa ridicularização dela. Isso é a chamada revitimização secundária, onde a vítima ela sofre também com os próprios órgãos oficiais. É importante que, primeiro, as delegacias sejam compostas por profissionais que tenham passado por cursos de formação. É uma conduta nova, é tudo ainda muito novo, mas isso não é justificativa para se praticar um novo ato agressivo, né? Um outro ato de violência para aquela pessoa que já está ali coagida, já está dentro de um aspecto de violência psicológica muito forte, muito elevado. Então, é importante a formação, a qualificação desses profissionais, ter a escuta ativa, ter o acolhimento, porque essa vítima ela já chega nesse local penalizada por ela mesma e penalizada pela sociedade. Então, ela não encontrar apoio quando deve existir apoio é mais uma forma de violência. E isso também precisa ser combatido com urgência. Não dá para esperar amanhã, tem que ser hoje. Excelente, professor. Eu gostaria de suscitar ainda mais um ponto, que é exatamente essas violências, elas serem talvez a porta aberta para violências mais graves. Então, talvez a atenção a esse tipo de violência, como stalking, esse tipo de divulgação, mitiguem violências como, por exemplo, a violência física, efetivamente, a violência patrimonial que possa vir a acontecer, ou até mesmo um feminicídio. Né? Os índices nos dizem, nos alarmam para essa situação preocupante. Então, faz-se necessário haver um aparelhamento das instituições, a própria sociedade começar a discutir mais sobre isso, essas informações serem amplamente divulgadas para que essas mulheres elas não fiquem retraídas nesse tipo de relacionamento abusivo e, efetivamente, consigam romper com esse ciclo. Né? Porque a violência ela se nutre de um ciclo. O abusador ele vai lá, ele faz ameaças, mas depois ele vem com afago, ele diz que ama aquela mulher, que faz tudo por ela, e aquilo ali vai causando, né, um sentimento de insegurança e de validação desse tipo de violência que é cometida contra ela. Então, na sua perspectiva, o que pode ser feito por parte da sociedade nessa discussão? Nesse caso, Elaine, a gente também está em construção. Infelizmente, ainda falta muito. Ainda falta bastante para que a gente consiga chegar num patamar minimamente razoável. A nossa situação, não só no Brasil, mas internacionalmente, ela ainda é muito grave. Os ciclos de violência, eles são contínuos. O stalking, por exemplo, existe uma pesquisa do ano passado,
uma ONG nos Estados Unidos, que é a principal ONG que trata sobre o tipo de crime, desse crime no mundo. E que ela mostra que o stalking é o primeiro degrau para situações de violência muito maiores, como a violência sexual, como o próprio suicídio e como outros delitos, né? Inclusive, né, a violência psicológica que é gerada pelo stalking pode ocasionar nessa vítima também outras séries de problemas psicossomáticos, como depressão, como ansiedade generalizada, como síndrome do pânico e, infelizmente, com também o suicídio como resposta diante da ausência de instrumentos que essa vítima fica sem ter como utilizar, como manejar, como encontrar e, infelizmente, acaba optando por essa situação mais drástica e gravosa. Professor, nós agradecemos muito a sua contribuição, por ter aceitado o convite e nos cedido um pouco do seu tempo para falar sobre essa temática tão necessária e tão urgente. Reitero novamente os nossos agradecimentos em nome da equipe e fique à vontade para tecer suas considerações finais. Eu que agradeço a você que conduziu tão bem o nosso bate-papo, a toda a equipe que está aqui também por trás, nos ajudando com o áudio, com o espaço, e deixar, né, de forma também muito clara que é papel de todos nós enquanto sociedade, homens, mulheres, Estado, todos, combater a violência, buscar a igualdade e não aceitar, ser intolerante, sim, aos comportamentos depreciativos, desiguais, misóginos, que estão aí e que geram vários e vários outros ciclos de violência. Então, quando uma mulher ela é agredida, a sociedade ela é agredida. Enquanto tivermos uma mulher em qualquer parte do mundo sofrendo um ato de violência, nós ainda não poderemos dizer que estamos vivendo uma sociedade justa e igualitária. Muito obrigada, professor. Reiteramos os agradecimentos. Muito obrigada pela sua excelente contribuição. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, essa nossa conversa, vai ajudar alguém, que você possa compartilhar esse nosso podcast a pessoas, para que elas possam se informar sobre esse tipo de violência e não tolerar nenhum tipo de comportamento ou conduta que possa depreciar uma mulher ou reiterar ou gerar essa é o que eu chamo de microagressões, né? Quando a gente vai, por pequenos comportamentos, pequenas frases, alimentando a violência. Nós finalizamos por aqui nosso podcast de Direito. A você, nossa audiência, nosso muito obrigada. O podcast vai estar disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e também no canal AGCast AGCOM Júnior. Foi um prazer, professor. E muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.